Queridos, graça e paz para a sua vida. Vamos a mais um vídeo? Mas antes, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. Se inscreva para você ter a oportunidade de estar sempre recebendo os nossos vídeos. Curte o nosso vídeo, compartilha, porque você compartilhando, você estará nos ajudando a gente continuar com esse ministério de evangelização, tá? Compartilhe com seus amigos, indique aos seus amigos, comente nos nossos vídeos, deixa lá também comentários, dicas de, de assuntos que você quer que a gente fale, tá? Nós estaremos respondendo todos os comentários, estaremos orando por você, tá? A nossa oração é que o Senhor te abençoe e te guarde. Por isso que nós pedimos, que eu te peço a você, eu te convido a curtir o nosso vídeo. E tem mais, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque quando você se inscreve, você nos ajuda a divulgar o canal. Aproveitando, ative o sininho lá, tá? Para você receber as notificações, porque quando você ativa o sininho, o YouTube entende que você está interagindo e você vai receber as notificações de novos vídeos que a gente sempre está postando, tá bom? Então, nos ajude a evangelizar, tá bom? Bote lá o seu comentário, coloque dicas de assunto que você quer que a gente fale, que a gente comente, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo. Ali embaixo, se estiver em vermelhinho, porque você não se inscreveu ainda, tá? Então, se inscreva para que você possa ser edificado, abençoado com os nossos vídeos, tá? Tá sendo uma bênção. Nós estamos colocando vídeos toda semana. Acontece de ter semanas colocar 2 vídeos, tá? E assim nós vamos continuar o trabalho de evangelização na obra do Senhor, tá bom? Eu sou a missionária Claudineia Pontes, sou casada com o diácono Marcos Pontes, tá? E junto nós estamos levando a palavra do Senhor, tá bom? Se inscreva, curte, compartilha, comente e nos ajuda a divulgar bênçãos para a sua vida, graça e paz para você. Vamos lá? Ouça o nosso vídeo. Graça e paz para a sua vida. Que as mãos do Eterno sejam conosco. Desta feita, meditaremos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no versículo de número 6. Estaremos dando continuidade e falando a respeito de diácono, separados com imposição de mãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, diz assim: os quais apresentaram diante dos apóstolos, e tendo orado, impuseram-lhe as mãos. Como nós estamos falando em diácono, nós estamos relembrando que o alvo da igreja é a evangelização. Embora o trabalho beneficente precisa estar presente no meio da igreja, pois na igreja primitiva eles tinham muito zelo por esta área para que ninguém passasse necessidade, mas nós observamos que esse ainda não é o foco principal da igreja, pois o foco principal da igreja é a evangelização. E a igreja do Senhor não pode perder esse foco, aonde nós vemos que esse questionamento começou justamente pelo fato deles terem dado muito foco à área beneficente, deixando a evangelização de lado. E quando eles percebem isso, chega a hora deles ter que separar homens exemplares para servir as mesas, né? Porque eles chegam a dizer no versículo 4 que eles não se ocupariam com essas coisas, mas eles estariam ocupados continuamente na oração e no ministério da palavra, porque perceberam que o foco estava sendo perdido. E quando
nós paramos para observar que quando eles estavam naquelas reuniões, o foco já estava sendo perdido, eles estavam com metas estabelecidas naquelas reuniões, mas estavam deixando a palavra de lado, né? Então viram-se a necessidade. Fato é, irmãos, que existem ocasiões que os mais céticos são ouvidos e os mais ousados são chamados de loucos e por isso acabam sendo rejeitados. Aonde no mundo em que nós vivemos, às vezes os críticos são aceitos e os verdadeiros missionários são chamados de peso. Por isso nós precisamos de entender que o alvo é evangelismo. Jesus ele sempre esteve rodeado de pessoas, de uma multidão. Quando a gente olha para a Bíblia, irmão, Jesus ele fez 2 multiplicações em 3 anos, até completar o número 12, né? Em número de pães, referindo-se também ao número de apóstolos. O que nos mostra isso? Que Jesus ele não perdeu o foco. Em 3 anos e meio, ele realizou o seu ministério. E fica para nós um exemplo, irmão, de amor, onde nós devemos viver o mesmo amor que Cristo viveu. Fica a pergunta: é possível viver, irmãos? É sim. O interesse de Jesus é que nós levemos esse amor até os confins da terra. E o que é mais fácil, irmãos, optar unicamente pela beneficência, ela não deve ser deixada de lado. Quando não se tem alimento espiritual para oferecer ao povo, quando não há poder de Deus, quando não há autoridade para expulsar os demônios, então é mais fácil a gente dar lugar à área beneficente. Só que não podemos perder o foco, que ainda é evangelização, ainda é viver uma vida de poder, ainda é buscar revestimento. Por isso houve a necessidade de se separar homens. E aí vem dizendo que a escolha de cada um teria que ser feita. E naquela época, irmãos, foi escolhido homens, só que feita pelo povo, e não tinha aquele poder ordenatório, não tinha a imposição de mãos por meio dos apóstolos. Infelizmente, irmãos, dá-se a entender que quando se falou separar e buscar entre vós, é como se fosse eleger de qualquer maneira, sem nenhuma base. Por isso que o apóstolo vem trazendo aqui as qualidades de um diácono. O que ele precisa ter para chegar ao ponto do diaconato, ao ponto de estar ali servindo a mesa do Senhor. Aí chega no versículo 6, ele diz: aos quais apresentaram diante dos apóstolos, e estes, tendo orado, lhe impuseram as mãos. Esses homens que foram escolhidos pela igreja e agora ordenado com imposição de mão pelos apóstolos, agora eles estavam liberados para fazer o trabalho, eles estavam liberados para receber poder de Deus, estavam liberados para ser cheio do Espírito, para cumprir com suas metas, porque a partir de agora eles estavam autorizados. E diante dessa autorização, irmãos, que eles receberam, nós vemos que Estevão, ele vai se destacar entre os demais. Só que o versículo 9, irmão, diz que se levantaram alguns que eram da sinagoga, conhecidos como libertinos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão. Olha só que coisa. Eles olham para Estevão, que foi autorizado por Deus ao santo ministério do diaconato, e além disso, Estevão agora era cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de poder, tanto que o versículo 8 diz que Estevão fazia prodígios e grandes sinais. Agora se levanta aí um quinteto da incredulidade e começam a querer disputar com o homem de Deus. A igreja, irmãos, em Jerusalém, ela era composta de muitos líderes que se infiltravam no seu seio desde os dias de Estevão. E eles foram se estabelecendo como grupo de pessoas
que eram considerados aqueles que tinham assistência na igreja da Judéia e grande poder político nas regiões. Entre eles havia aqueles que se converteram ao judaísmo, mas com algumas reservas, como está lá em Atos 6, versículo 9, é o que nós estamos falando aqui, que aí o escritor vem trazendo aqui um quinteto de pessoas, libertinos, sirineus, alexandrinos, da Cilícia, os intelectuais da Cilícia e da Ásia. Quem são os libertinos, irmãos? São aqueles que não aceitavam as mensagens como a de Estevão, como as mensagens de Filipe e de Paulo. Não era permitido ser duro na palavra. Os libertinos queriam continuar segundo o seu próprio nome, a sua doutrina. Pregadores assim, irmãos, é um perigo. Foi naquele tempo e continua sendo muito perigoso ainda nos dias de hoje. Os alexandrinos eram os aristocratas. Eles se sentiam ofendidos com tudo. Reclamavam do barulho, da metodologia, da modernidade, da liturgia do culto. E quantos são, irmãos, que têm se levantado alexandrinos nos nossos tempos de hoje, nos nossos dias? Crentes cheios de mimimi que reclamam de tudo. Se passa do horário, reclama. Se começa mais cedo, reclama. Se o culto não está do agrado dele, ele reclama. Então, essas pessoas foram aparecendo. Eles inventavam, irmãos, qualquer desculpa para mostrar sua indignação, o seu temor, a sua dor de cotovelo, aquele ciúme por ver o que Deus fazia através de Estevão. Os sirineus, irmãos, eram os problemáticos, pois eles não podiam ouvir em renovação, nem em mudanças, pois isso certamente os afetaria. Existem muitos assim hoje, irmãos, que não aceita. Ele chega na igreja, quando eu entrei aqui era desse jeito, ele não aceita que nada se faça diferente. Não pode fazer mudança em nenhum tipo de trabalho que ele reclama, não pode mexer em nada que ele está sempre ali, achando ruim. Eles viviam da glória de seus pais, daquilo que fizeram seus antepassados. Eles apenas preenchem espaço e não serve para nada, irmão. Hoje, os intelectuais da Cilícia aparecem apenas nas convenções. Eles gritam, resmungam, desafiam, ameaçam, desrespeitam. O seu gênio, o seu eu, rapidinho aparece. Os obreiros considerados da Ásia são aqueles que abandonavam os amigos por qualquer situação negativa. Esse pessoal, que era considerado da Ásia, jamais se juntou a Paulo. Sempre haverá um grupo de incrédulos no ministério, e os homens de fé o enfrentarão, e a luta não será pequena, irmão, nem curta. Como esse quinteto da incredulidade poderia resistir ao Espírito Santo e a Cristo na vida de Estevão? Não tem como, irmão, competir com aquele que é separado por Deus. Por isso, a recomendação é que haja imposição de mãos, que haja o derramamento do azeite, da unção, né, dos apóstolos que vão lá impor as mãos e ordenar a pessoa ao santo ministério do diaconato, para que assim ele possa exercer um bom trabalho. E quando ele se enche do Espírito Santo, se enche de poder, de graça, não há ninguém, irmãos, que possa competir com ele. Então, irmãos, que nesta manhã o Senhor nos ensine a buscar o poder e a autoridade para assim fazermos a obra do Senhor. Que não venhamos ser como esse quinteto da incredulidade que nós acabamos de falar no versículo 9. Porque assim o Senhor estará nos enchendo de poder e não terá dinheiro, não terá influência maligna, não terá influência política nem religiosa que venha abater o trabalho bem feito pelo diaconato, pelo diácono e ainda assim assessorado pelo Espírito Santo. Que o Senhor Jesus abençoe e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Graça e paz para a sua vida. Seja abençoado pelo Senhor.